E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer um tutorial. Depois que eu postei o vídeo do Abrindo a Caixa do Saif, me pedi para fazer um tutorial de como jogar solo, né, as regras, para explicando as regras de como jogar solo, o modo automa do jogo. Então eu resolvi fazer, vou explicar passo a passo cada fase do jogo, os conceitos e como funciona. Espero estar ajudando aí a quem não entendeu ou quem está com dificuldade de entender que realmente a regra é meio complicada de estar colocando em prática. Mas vamos lá. Primeiro o setup do jogo, né, o tabuleiro da sua facção não tem diferença, não tem modificação. Você vai usar da mesma forma, vai estar colocando da mesma forma, vai colocar a sua força, lá no que diz a sua facção, vai comprar um número de cartas de combate, né? Você vai embaralhar lá, vai colocar lá e vai comprar as suas cartas de combate normalmente. Aqui no caso duas, vai comprar duas cartas de objetivo, normalmente, vai comprar suas duas cartas, vai colocar, né, a sua popularidade lá em 4 e vai pegar o número de moedas lá que está no seu player match. No caso aqui, 7 moedas. Ok, normal, como eu disse, nada diferente do modo normal, do modo competitivo. Já o automa, ele não vai usar todas as peças. Ele vai usar apenas as 6 estrelas, os 8 trabalhadores, né, já vai começar com os seus 2 lá. A sua popularidade vai ser sempre 10, né, os automas eles não perdem e nem ganham popularidade, então é sempre 10 do início até o final do jogo. Então você bota lá a popularidade do automa em 10, a força dele é a do playmatch mesmo, então a da facção, né, do seu tabuleiro de facção, no caso aqui 4. Uma carta de combate, você deixa ela fechada, você não olha. Sempre que comprar, você coloca, que mandar comprar, você deixa ela fechada. Na hora do combate você vai abrir. E as suas 4 mechas e o seu herói. Todo o resto volta para a caixa. Você não vai usar os outros marcadores. Coloca lá o seu jogador e está feito o setup. O jogo tem 4 dificuldades, níveis de dificuldades. Automenta, que é o bem fácil, tá aqui fácil, mas é bem fácil, é muito fácil, é só para você aprender a jogar mesmo. O automa, que é o médio, é o ideal, né, para se jogar. Não é nem muito fácil e nem difícil, é realmente uma dificuldade média. O difícil, que já é um pouco mais complicado, e o muito difícil, que é muito difícil mesmo. Então, são 4 níveis de dificuldade. Tem as cartinhas de referência, que ajuda muito, que até você pegar o jeito do jogo, você vai precisar muito dessas referências. Em vez de ficar olhando o livro de regras, você vai olhar as referências aqui. Vem a referência do evento, né, o evento fábrica, ordem de turno. Eu vou explicar cada um dessas
referências aí, né, que estão nas regras. Então, para esse jogo eu vou escolher o dificuldade autônoma. Mas vou falar as diferenças do Automata aqui, que é o que você vai começar, né, que como você vai começar. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o deck. Você vai embaralhar e vai, no início do jogo, você vai deixar ele virado para o lado 1, o lado verde. Depois, quando você estiver mais à frente do jogo, na parte 2, você vai embaralhar novamente, né, aqui no nível 2, e vai embaralhar novamente e vai virar o deck. E aí ele entra para o nível mais difícil, nível vermelho, a partir mais ou menos da metade do jogo ali, né? Então você tem 9 rodadas, isso se não pular, eu vou explicar como é que funciona. Você tem 9 rodadas para chegar no segundo nível, para virar o deck. Então beleza, embaralhou. Primeiro, o quadradinho que eu falei que você ia usar é para você marcar o progresso do autômato. Enquanto tiver marcado nesse símbolozinho da água aqui, o autômato não pode atravessar os rios. Então, no modo fácil, o Automata, você vai ter 5 rodadas, né? 5 marcações aqui antes dele sair. Então, se ele sair aqui desse símbolozinho do rio aqui, então ele já pode sair da península. E ele ganha estrela toda vez que marcar, né, uma estrela aqui no progresso dele aqui. E além disso, o autômato só ganha estrela chegando na última ali da linha do poder, né, no 16 da linha de poder, e ganhando combate. Né, além daqui da folhinha de progresso aqui dele, da carta de progresso do autômato, ele só ganha no track de poder, né, chegando no 16, ou ganhando até 2 combates. Então, ele pode ganhar 3 estrelas além das que ele ganha aqui na carta dele. Então, dependendo da carta de dificuldade, fica bem complicado mesmo, porque ele vai diminuindo o número de rodadas, né? Então, no muito difícil já tem bem menos, no fácil tem todos aqui, no médio já tira 2, no difícil tira 5 e no muito difícil tira 6 rodadas, né? Terminando o jogo antes. Então você vai jogar primeiro, né? Então o primeiro jogador é você vai fazer a sua ação e depois, né, vai virar uma carta de ação do autômato. Primeiro eu vou explicar a carta, a parte número 1, a parte, né, fase 2, a parte 2. Aqui é a marcação de combate, né? Quando rolar o combate, você vai estar usando a carta desse lado aqui, e o meio aqui é a estrela de progresso, né? Então, se ele tiver a estrela, ele anda um aqui no track aqui de progresso dele, na carta, e se a estrela estiver cruzada, né, com um X, ele não anda para o próximo. Então, se ele estiver aqui no último para sair da península, se ele tira essa aqui, ele não anda e você tem mais uma rodada antes dele sair da península, né, do autômato sair da península e ir em direção à fábrica. Então você vai ler da seguinte forma: primeira ação, segunda ação e terceira ação. Primeira ação, segunda ação, terceira ação. O autômato ele nunca paga custo por nenhuma de suas ações, então ele vai sempre pegar e fazer aquela ação que está na carta na sequência de leitura, né? Sempre da esquerda para a direita. Tem uns que tem mais de uma ação, então você vai ler sempre da esquerda para a direita. Só para afirmar, o autômato ele não tem recrutas, ele não tem estruturas, não tem aprimoramentos,
não tem objetivo, né? Então ele não pega, não puxa a carta de objetivo. A popularidade não altera, né? Como eu já disse, ela fica sempre em 10, nem ganha nem perde. O Automa não usa túnels, né? Ele não vai usar túnels. Como eu já disse, não paga custo pelas ações, nenhuma ação do Automa é paga. Não tem um tabuleiro do jogador, né? Não tem um playmat que o jogador humano tem. Ele trata lagos como um território normal. Quando aqui na carta ele estiver liberado, deixa eu tirar o sleeve para não ficar brilhando. Quando aqui na carta ele estiver liberado, quando ele sair desses símbolozinhos do rio aqui e for para a quinta rodada aqui, para a quinta ação, ele vai poder sair da península, né? Ele não vai ficar mais preso à península e vai poder andar em direção à fábrica ou para qualquer lugar que as ações mandem, né? Cartas de ação do Automa, e trata um lago como normal. Tem uma exceção, eu acabei esquecendo, eu não falei das outras duas facções, mas tem uma exceção que são as duas facções da primeira expansão da Invaders from Afar, a Albion e a Togawa. A Albion, como não tem rios, nem a Albion nem a Togawa cortando, então a trava deles é o que? Eles não vão poder até sair aqui do track de rios aqui, que marca o rio, que eles não podem atravessar o rio, as outras facções. No caso das duas aqui, elas não vão poder nem passar por lagos, né? Não tratam lagos ainda, né? Até sair aqui do track do rios aqui. Eles não vão tratar os lagos como um hexágono normal e não vão poder pisar nos túneis, né? Nem a Togawa, que é a saída aqui, é o túnel, né? São os dois túneis, na verdade. Não tem rio, mas tem os dois túneis que dão acesso à fábrica, né? No caso aqui do Albion, é um túnel, né? Que dá acesso à fábrica. Então eles não vão poder, nem o Albion nem a Togawa vão poder tratar os lagos como hexágonos normais e nem vão poder sair pelos hexágonos de túneis. Então é como se os túneis e os lagos aqui fossem os rios quando você estiver jogando contra o Automa com essas facções. E eles podem, né, movimentar, depois que estiver liberado, eles podem passar por rios, enfim. Tratam todos os territórios como hexágonos normais. Tem uma particularidade que é quando perde o combate. Quando o Automa perde o combate, ele não recua para a base. Ele recua para o tabuleiro da facção. Se o herói entrar em combate e perder, ele vem para o tabuleiro. Se o mecha entrar no combate e perder, ele vem para o tabuleiro também. Então, os Automas eles recuam para o tabuleiro e não para a base. Tem uma questão também que o Automa, né, as 5 facções da caixa base, elas não usam a habilidade especial. Elas nunca vão usar as habilidades especiais. Nesse caso aqui, os trabalhadores podem atravessar rios. Então, os trabalhadores eles vão atravessar rios do Automa depois que tiver, né, liberado aqui na carta de progresso. Liberou aqui, né, dependendo da dificuldade aqui, ele vai ter mais ou menos. O Autometa ele vai ter 5, o Automa tem 4, o Automazina tem 3 e o Ultimazina não tem nenhum. Então, no muito difícil, como eu disse que é muito difícil mesmo, ele já começa podendo atravessar rio, as facções da expansão podem
atravessar os túneis, enfim, muito difícil mesmo. Aqui você ainda tem algumas rodadas para você se programar, né? No fácil, no médio e no difícil tem algumas rodadas para você programar, né? Conseguir produzir, conseguir de repente fazer mechas antes do bicho pegar. Depois que ele sai, começa a ficar bem mais complicado. E tem uma questão também que o Automa, como já diz aqui no livro de regras, o Automa ele tem uma tecnologia diferente, né, mais avançada, e ele se teleporta. Vocês vão entender quando eu for falar sobre a movimentação do Automa. As cartas de fábrica vai ser da mesma forma. Você vai olhar o número de jogadores, vai embaralhar, né? Vai ver o número de jogadores, no caso aqui tem 2, e você vai abrir 2 mais 1. Né? É o número de jogadores mais 1, então abre as 3 e coloca lá, separa as 3 e coloca lá no local lá da fábrica. Explicar agora o movimento de cada unidade do Automa. Então primeiro agora eu vou explicar o conceito de vizinhança. No caso aqui, a vizinhança da base são essas duas. A vizinhança dos trabalhadores aqui é todos esses hexágonos. Enquanto ele ainda não está liberado, a vizinhança é apenas esse hexágono, porque é o único movimento válido até poder liberar aqui, né, na carta de progresso. Então, o único movimento válido até aqui são esses 3 hexágonos, e esses 3 hexágonos é a vizinhança do Automa nesse momento. Após liberar, então você vai ter todos os hexágonos aqui como vizinhança, além desses 2. Então você vai ter esses 5 hexágonos, além desses 2. Então, quando tiver uma ação, você vai poder vir para cá ou para qualquer um desses 3 na ordem de leitura. A ordem de leitura do jogo é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa ordem de leitura serve para desempates na hora de você fazer a leitura do movimento do Automa. Então, vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando já estiver liberado. Por exemplo, essa ação, que é a ação, né, o evento fábrica. Então, quando vier esse símbolo, quando você liberar esse símbolo, você vai poder ir em direção à fábrica, se você ainda não tiver uma carta de fábrica, ou ir em direção a um evento. Se o Automa já tiver a carta de fábrica, então ele vai em direção ao evento mais próximo da fábrica, né, na ordem de leitura. Vou explicar melhor essa ordem de leitura para vocês entenderem. Aqui no caso aqui, vou explicar com mais detalhe o evento pela carta de referência. Então, né, você que tem sua cópia aí, acompanha comigo aí. Evento fábrica tem que ser no setor de qualquer unidade, que é a vizinhança, né, como eu já expliquei aqui. A fábrica, se o Automa ainda não tiver a fábrica, na carta de tecnologia, carta de fábrica, ou o hexágono com marcadores de eventos, como eu falei. Vai pegar o seu herói, vai escolher o destino, e não pode ter nenhuma unidade inimiga e nenhum mecha do Automa. Então, só pode colocar em um hexágono vazio ou um hexágono que tenha um dos seus trabalhadores. Se tiver um mecha, ele vai ignorar aquele hexágono e vai ir para o próximo. O desempate mais próximo à fábrica e na ordem de leitura, que é essa que eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, se ele tirasse o evento fábrica, ele iria para cá, né? Se ele ainda tivesse aqui. No caso, mesmo se ele não tivesse, se ele já pudesse passar pelo rio, como eu disse,
a vizinhança dele são esses 5 hexágonos mais esses 2. Então ele viria para cá e como o automa não usa eventos, ele descartaria o evento. Então quando o automa pisa no hexágono tem evento, ele descarta o evento, dificultando assim a nossa rodada. Caso não seja válido a ação do evento, ele vai usar a segunda ação aqui, que é a ação do mover o herói não atacante, a segunda ação. Como eu disse, ele vai lendo da esquerda para a direita. A primeira não é válida, vai para a segunda. Aqui no caso, no setor de qualquer unidade automa, ou no setor da base automa, né, no setor de qualquer unidade automa, no caso aqui, nenhuma unidade inimiga, não pode ter nenhuma unidade inimiga e não pode ter nenhum mecha automa. Então, nesse caso, você vai para um hexágono válido e numa distância mais curta a uma unidade, né, de combate inimiga, no caso o herói ou os mechas do inimigo. No caso aqui de ter um mecha aqui e o meu herói aqui, e eu fosse, né, fazer essa ação, a minha vizinhança seria qualquer um desses 6 hexágonos mais esses 3. Então eu poderia ir para qualquer um desses. Só que aqui está falando, né, que eu tenho que ir para mais próximo a uma unidade, né, no caso do segundo evento aqui, mover herói não atacante. Eu tenho que ir para o hexágono mais próximo a uma unidade de combate. Ou seja, esse ou esse. Só que como diz, mais próximo no desempate é o mais próximo à fábrica, então eu venho para esse hexágono aqui, né, que está mais próximo à fábrica. Não é uma escolha, né? Ah, não, eu vou vir para cá. Não, você tem que fazer o que na ordem de leitura do jogo, né? Tem que fazer aquela ação como a ordem de leitura manda. Depois de ler a primeira linha, como eu disse, você vai ler a segunda. A primeira linha é a ação, né, de andar, de movimentar, de atacar. A segunda linha é a ação de ganhar. Então, nesse caso aqui, ele ganharia 3 de força e 1 moeda. E a última ação, a terceira linha, é você que ganha o que está dizendo ali, se você já liberou aquele, né, aquele recruta. Então aqui no caso ganharia 1 moeda, mas poderia ganhar popularidade, poderia ganhar força, né, poderia ganhar carta de combate. Então a última linha é você que ganha, caso você já tenha liberado, né, você já tenha listado aquele recruta ali. Então a primeira linha, movimento e combate. Segunda linha, o automa ganha coisas, né, nesse caso aqui 3 de força e 1 moeda. E a terceira linha é você que ganha. Depois de ler as 3 linhas, você vem para a estrela. Se a estrela estiver com um X, você não anda na linha de progresso. Na carta de progresso. Se ela tiver com uma estrela sem o X, você anda para o próximo.